Este é um trabalho do PIBID sobre o projeto Matemática do Séries Caicó, onde iremos abordar os conteúdos de grau de um polinômio e suas semelhanças. Para encontrar o grau de um polinômio, iremos ver a parte literal dele, ou seja, de acordo com o número encontrado no seu expoente, podemos determinar o grau desse. Só uma explicaçãozinha antes de introduzirmos o conteúdo, que sempre iremos analisar cada termo separadamente para encontrar o grau, tá? Então vamos aos exemplos. Percebemos aqui um monômio 3xy. A parte numeral não irá ser contada para encontrarmos o grau. Então somente a parte literal, que é o x e o y. Quando não tem nenhum valor em cima dessas letras, certo? Sempre quer dizer que é 1, pois está implícito. Então, aqui faremos o seguinte. Como temos x elevado a 1 e y elevado a 1, e é o produto deles dois, iremos somar, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, o grau desse polinômio é 2, tá bom? Veremos agora o binômio. Como eu falei anteriormente, vamos analisar termo a termo para calcular essa parte do grau do polinômio. Nesse primeiro monômio aqui, que é o x, ou o primeiro termo, quer dizer que ele está elevado a 1. Então, esse primeiro aqui é de grau 1. E o segundo, como temos y elevado a 1 e z elevado a 2, calcularemos esse segundo. Y elevado a 1, z elevado a 2. 1 mais 2 vai dar 3. Então, o grau desse polinômio é o terceiro grau. Não importa a ordem, vejamos que esse primeiro termo tem grau 1, mas o segundo tem grau 3. Então, sempre o termo de maior grau será considerado o grau final do polinômio, certo? Vamos agora aos próximos exemplos. Nesse terceiro exemplo vai ficar como exercício, vocês vão tentar resolver, tá? O exemplo é o seguinte. Temos esse binômio aí, x e y, mais x, e perguntaremos qual é o grau desse polinômio. Para responder, vocês vão dar um pause no vídeo, e após a resolução vocês vão apertar novamente no play, que logo em seguida vai aparecer a resposta, tá? A resposta é bem simples, vamos a ela. O grau desse polinômio é 2, ou seja, é um polinômio do segundo grau. Mas por quê? Porque nesse primeiro exemplo temos x e y, ou seja, o valor 1 está implícito em ambos, então temos 1 mais 1 vai dar 2. Nesse segundo termo aí, o x, o grau dele é 1. Como o primeiro termo tem grau 2 e é um grau maior que o segundo termo, logo, o grau desse polinômio aí é 2. Vamos agora aos próximos exemplos. Aqui temos o número 49. Nesse caso aqui, temos grau 0, o polinômio, certo? Porque, como já falado anteriormente, quando temos apenas o número, quer dizer que temos o número, que é o coeficiente, e temos também a parte literal elevada a zero, ou seja, a parte literal elevada a zero vai dar 1, por isso não precisamos representar aqui, certo? Então, logo falamos que não existe a parte literal. Nesse exemplo de baixo, que é um trinômio, temos três termos, x, y, z elevado a 2, 2x ao quadrado e temos o z. O grau desse polinômio é 4, pois neste primeiro termo temos x elevado a 1, y elevado a 1 e z elevado a 2. 1 mais 1 mais 2, temos 4.
Vejamos que os outros termos têm graus menores. X ao quadrado tem grau 2 e o z tem grau 1, certo? Então, esse polinômio aí, finalizando esse exemplo, é um polinômio de grau 4. Agora vamos à semelhança entre polinômios. Quando que um polinômio é semelhante? Dizemos que os polinômios são semelhantes quando tanto suas partes literais e seus expoentes são iguais. Vamos aos exemplos. 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui dizemos que esses polinômios são semelhantes. Mas por quê? Porque tanto as suas partes literais, que é o x, quanto o seu expoente, que é o 2, são iguais. Neste exemplo aqui, y, z, 3y ao cubo, z. Neste exemplo aqui, como o grau do primeiro termo é 2, e é diferente do grau do segundo, que é 4, então eles não podem ser semelhantes, certo? Vemos que suas partes literais são iguais, porém, seus expoentes são diferentes. Portanto, esses polinômios não são semelhantes. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Neste exemplo aqui, a gente vai pedir que vocês pausem o vídeo e, após fazerem a resolução, vocês dão o play e vê a resposta. O exemplo é o seguinte: 4x ao cubo, y quadrado, 7y quadrado, x ao cubo. Podemos afirmar que os termos são semelhantes. Daí vemos que a resposta é sim, certo? Perfeitamente, observando as partes literais, como x cubo, y quadrado, x cubo, a ordem não importa deste produto aí, certo? Não importa se o y vem primeiro na ordem e o y vem depois e diferencie no segundo exemplo. Não importa nesse caso aí a ordem, tá? Mas como os expoentes são iguais e as partes literais são iguais, então ambos são semelhantes, tá?